Olá, estudantes da segunda série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa querida intérprete, para o nosso bate-papo sobre o processo de independência da América Espanhola. A América Espanhola, a porção da América que foi colonizada pelos espanhóis. A coroa ibérica, Portugal e Espanha, foi responsável pela colonização de grande parte do continente americano. Para Portugal, cabia a América Portuguesa, que deu origem ao Brasil, enquanto a Espanha, a América Espanhola, que deu origem aí a vários países aqui na América, né? Começando no México até aqui, Paraguai, Uruguai, na América do Sul. Então vamos dar uma olhadinha no objetivo da nossa aula, né? Compreender o papel das revoltas populares na crise do sistema colonial espanhol. Esse é o objetivo, entender aí essas revoltas, né, que partiram da população contra esse sistema de dominação, contra esse sistema imposto na América Espanhola pela coroa espanhola. Então vamos juntos nesse nosso bate-papo, né? Vamos retomar aí alguns conceitos, né? Você se recorda quais eram os grupos que formavam a sociedade colonial espanhola? Quando a gente pensa em uma pirâmide social da América Espanhola, quais são os grupos que compõem essa sociedade, né? Você lembra o que era a mita e a encomenda, esses dois termos, né, que a gente estudou? E aqui eu tenho essa imagem de uma exploração de prata em Potosí, com o uso do trabalho forçado dos indígenas. Então, uma mina de exploração de prata, né, ali em Potosí. Então, aqui para vocês eu trago essa pirâmide da América colonial espanhola, né? Então, no período colonial, a América Espanhola, essa sociedade, ela era dividida em 5 grupos, como apresentado aqui na pirâmide para vocês, né? No alto da pirâmide, o clero, os membros da Igreja Católica e os chapetones. Quem eram os chapetones, professor? Eram os espanhóis que viviam na América. Então, eram espanhóis que viviam na América. Abaixo dos chapetones e do clero, nós temos os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América. Então, olha aí a divisão, né, entre os chapetones e os crioulos. Os crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Mestiços, indígenas e negros africanos que foram trazidos para a América para serem escravizados. Essa é a composição da sociedade colonial espanhola neste período aqui. Em relação à mita e à encomenda, a mita era um imposto pago em trabalho que consistia na prestação de serviços gratuitos ao governo colonial. Então, era um imposto que você pagava trabalhando gratuitamente para o governo colonial. Já a encomenda era o direito dado ao colono, né, ao chapetone, ao crioulo, de exigir do indígena trabalho forçado ou então, né, o pagamento dessa encomenda por gêneros alimentícios por certo período, né? Então ele tinha que trabalhar para o colono em um determinado período do ano, 2, 3 meses ele trabalhava para o colono. E a mita era um imposto pago em trabalho. Então vejam que os dois impostos aí com relação ao trabalho. E claro que isso, né, explorava os indígenas que aqui viviam, né, que já viviam inclusive antes da chegada dos espanhóis. Então percebam esse sistema de exploração que caía sobre a população que já habitava a América antes da chegada, né, dos europeus. Nós vamos ter a mita, vamos ter a encomenda, e é claro que na sociedade colonial, os chapetones e o clero e os crioulos, eles detinham os direitos políticos, religiosos e econômicos. Enquanto que a população indígena, mestiça, né, ela era explorada, lembrando também da população africana que foi trazida para a América para ser escravizada e era então explorada dentro desse sistema colonial espanhol. E aqui para refletir, né, no final do século XVIII, ocorreram revoltas nos domínios coloniais espanhóis da América, como a Revolução de Tupac Amaru, no atual Peru, e a Revolta dos Comuneiros na atual colônia, né?
O que será que essas revoltas, né, elas pretendiam com relação ao sistema colonial que explorava a população mestiça, indígena e os africanos que foram trazidos para serem escravizados na América Espanhola? Então, quais eram, né, os interesses dessas revoltas que ocorreram no final do século XVIII? E aqui eu trago uma atividade para a gente pensar, né? Tupac Amaru, ele foi líder de uma revolta indígena no final do século XVIII, contra o domínio espanhol. Atualmente é considerado um herói nacional no Peru. Podemos compará-lo com algum personagem da história do Brasil? Vamos pensar sobre essa questão e a gente volta para fazer a correção da atividade. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? A gente tem Tupac Amaru, né, líder de uma revolta indígena no final do século XVIII e é considerado um herói nacional no Peru. E a pergunta é se é possível, né, se a gente pode compará-lo com algum personagem da história do Brasil. Então trago aqui, né, nós podemos comparar o Tupac Amaru, líder dessa revolta, com o José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, né, também considerado um herói nacional. Tiradentes aí que foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, ocorreu também no final do século XVIII, em 1789, na região de Ouro Preto, Minas Gerais, e ele foi condenado à morte, né, pela coroa portuguesa. Então a gente pode criar uma relação entre esse herói nacional, que é o Tupac Amaru, esse herói nacional peruano, com o nosso Tiradentes, um herói nacional brasileiro, né? Ambos aí lutaram em revoltas, né, pela libertação do seu país nesse início de processo de independência, beleza? Pessoal, o sistema colonial espanhol. Na América Espanhola, a porção da América administrada pela Espanha, como parte dessa política que a Espanha tinha na América, ela delegava aos curacas, olha esse termo, quem são os curacas, né? Líderes de povoados indígenas. Então, eles delegavam aos curacas a responsabilidade de governar. Lembrando novamente vocês, né, quando a gente fala de América colonial espanhola, a gente está falando desde o México, localizado na América do Norte, até os países da América do Sul. Então é uma vasta extensão territorial que a Espanha governava aqui na América. Então
Então, uma das formas aí da administrativa, da governança colonial espanhola foi aí delegar aos curacas, esses líderes de povoados indígenas, a responsabilidade de governar, né? E esses curacas, eles recebiam um benefício e frequentavam, por exemplo, escolas e universidades. Então, ao passo que eles tinham o direito, né, de governar dado pela coroa espanhola, eles recebiam benefícios e frequentavam as escolas, universidades, tendo contato aí com a cultura europeia. E um desses líderes curacas, né, foi José Gabriel de Condorcanqui, né, esse líder curaca que vai aí então movimentar e fazer uma revolta, como a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Na segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir dos anos de 1750, né, nós vamos ter as chamadas reformas borbônicas, né, do rei Carlos III. O que vai acontecer com essas reformas, né? O governo vai aumentar os impostos, né? O final do século XVIII, aqui na América, é marcado por essas revoltas e também por revoltas, por revoluções que ocorrem na Europa. A gente está bem na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né, onde a gente vai questionar aí o absolutismo monárquico, a política mercantilista. Então nós vamos ter aí alguns eventos acontecendo, né? Você precisa aí lembrar que em 1789 a gente tem a Revolução Francesa, que vai por fim aí nas características do antigo regime, né? Então, aí na segunda metade do século XVIII, dentro dessas reformas, ainda nesse contexto da política mercantilista do antigo regime, o rei Carlos III, as autoridades espanholas, resolvem aumentar os impostos, né? O que é claro, né, vai causar o descontentamento da população. A Condorcanqui tentou negociar, portanto, com as autoridades espanholas, pedindo a diminuição desses impostos, né? Porque a situação econômica da América Espanhola não era das mais favoráveis dessa população de mestiços, indígenas e africanos escravizados aqui na América, e você aumentar ainda mais os impostos, você ia contribuir aí, né, com problemas que nós vamos ter aqui na América Espanhola. Então, o Condorcanqui, ele tenta negociar a diminuição da cobrança dos impostos e o fim da mita entre os seus povoados, né? Porém, não obteve êxito, e esse foi o estopim da revolta, né? Em um primeiro momento, ele foi para a diplomacia, vamos tentar negociar a diminuição dos impostos, né, a extinção da mita, vamos abrir as negociações, o que não foi aceito pela coroa espanhola, sendo esse o estopim da revolta, né? Então, aí, com o apoio de outros líderes indígenas que sofriam, né, com esse aumento de imposto, essa exploração do trabalho, e de outros crioulos influentes, né, vai então dar início a essa revolta no ano de 1780. E o Condorcanqui vai adotar o nome de Tupac Amaru II, fazendo uma alusão ao antigo imperador Inca, né, o Império Inca que ocupava aí as regiões do Peru, né. As forças rebeldes lideradas por Tupac Amaru II reuniram cerca de 90 mil indígenas e a revolta vai se espalhar por várias regiões da América Espanhola. Temendo perder os seus privilégios, né, alguns curacas, né, que não embarcaram na revolta liderada por Tupac Amaru II, não participaram do levante, e outros crioulos, né, os descendentes de espanhóis nascidos na América, passaram então a lutar ao lado dos espanhóis. E daí a gente vai ter essa divisão de forças, né? De um lado, Tupac Amaru, líder, né, indígena, que vai aí se opor a esse aumento dos impostos, a mita, vai conseguir congregar outras lideranças indígenas, e de outro lado, né, nós vamos ter aí outros curacas e crioulos que, temendo perder os seus privilégios, os seus benefícios, o acesso à educação, vai lutar ao lado dos espanhóis nessa revolta, né? E o fim da revolta, em maio de 1781, as tropas espanholas e as tropas crioulas, né, cercaram o exército de Tupac Amaru e acabaram com a revolta. Trago aqui para vocês uma representação, né, um quadro representando a morte de Tupac Amaru, né? Percebam que ele está aí amarrado, os seus membros estão amarrados a 4 cavalos, e a ideia era fazer um esquartejamento público, né?
O que não vai acontecer, ele vai ser enforcado em praça pública, vai ser decapitado posteriormente, né? Então essa ideia aqui de fazer essa execução do líder, percebam que tem outra pessoa aqui sendo enforcada, né? E a quantidade de pessoas assistindo, né, essa execução do líder, servindo aí, né? Olha, se vocês se envolverem em revoltas contra a coroa espanhola, o que pode acontecer com vocês, né? Então essa era a ideia da coroa espanhola em praticar essas execuções dos líderes das revoltas em praça pública. E aqui eu trago uma atividade para vocês, né? Tupac Amaru, ele foi inicialmente condenado a ser esquartejado, puxado por 4 cavalos, como a gente viu na imagem. Mas após a tentativa, decidiu-se pela decapitação, né? Por que aí se aplicou uma execução tão cruel ao líder de uma revolta? Vamos responder a atividade e a gente volta para a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Por que se aplicou aí uma execução tão cruel ao líder Tupac Amaru II da revolta que a gente acabou de estudar? Então aqui, né, a revolta, ela foi de grandes proporções, né? Ela acabou aí se espalhando pela região e assustou as autoridades espanholas, né? Nós vivíamos na Europa, né, o iluminismo, os ventos aí da liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa. Nós estamos nos aproximando, né, do fim do colonialismo e de um processo de independência nas Américas. Então a Espanha, Portugal tinha muito receio em perder as suas colônias. Então, assustou, né, essa revolta do Tupac Amaru II, assustou as autoridades espanholas e o objetivo era aplicar uma morte exemplar, né, para que ninguém tivesse a ideia de seguir o exemplo e assim desencorajar novas revoltas, né? Fazendo uma comparação com a Inconfidência Mineira, né, o Tiradentes também foi esquartejado, né, e partes do seu corpo expostos aí no trajeto entre as estradas de Ouro Preto e Mariana, ali na região de Minas Gerais, também como forma exemplar, beleza? E aqui a revolta dos comuneiros, né? As medidas tomadas aí pela coroa espanhola com a decisão de aumentar os impostos dos colonos vai gerar outra revolta, né? Até nos dias de hoje o aumento dos impostos causa aí um certo desconforto na sociedade. Aqui essa sociedade já era explorada pelo sistema colonial espanhol e você tem aí esses aumentos gradativos de impostos gerando essa revolta, né? Agricultores e comerciantes, né, da cidade de Socorro, que era um centro têxtil e fumageiro ao norte de Bogotá,
Bogotá, atual Colômbia, vai dar início a essa revolta, né? Trago aqui para vocês o mapa do vice-reinado da Nova Granada. Diferente, né, da administração colonial portuguesa, a administração espanhola dividia a América Espanhola em 4 vice-reinos e 4 capitanias devido à sua extensão territorial, como nós já discutimos. Então, essa revolta dos comuneiros no norte de Bogotá, atual Colômbia, né? A liderança crioula vai formar uma junta denominada El Común, daí o nome da revolta, né? Os comuneiros. O movimento ganhou força, assim como a revolta de Tupac Amaru II, e vai reunir milhares de pessoas sob a liderança de José Antônio Galán, ele que vai ser o líder da revolta dos comuneiros, né? Diante da radicalização desses movimentos, as lideranças crioulas negociaram a rendição com as autoridades espanholas. É fato, a gente precisa destacar também, né, que o poder bélico espanhol era maior do que o poder bélico dessas lideranças, né? Então, eles reuniam milhares de pessoas, mas a utilização de armas superiores do exército espanhol impunham derrotas, né? Então, essas lideranças crioulas vão negociar a rendição com as autoridades espanholas. E a gente vem aqui, né? Firmado a paz com os crioulos, as autoridades espanholas ordenaram a repressão à revolta. O que vai acontecer com o líder? O líder Galán foi enforcado e esquartejado, né? Essa ideia de servir, né, de utilizar essas mortes públicas e violentas com esses líderes das rebeliões na América Espanhola, como a gente está vendo, de servir como um exemplo à sociedade para que não fizessem revoltas contra a coroa espanhola. E aqui a gente tem um quadro, né, representando a execução do líder da revolta dos comuneiros, o José Antônio Galán. Beleza? Convido você agora a gente fazer uma atividade, né? Comparando a revolta de Tupac Amaru e a revolta dos comuneiros, quais são os pontos em comum a essas revoltas, né? O que ela tem em comum entre elas, né? Vamos pensar e a gente traz a resposta daqui a alguns instantes. Pessoal, então, comparando as revoltas de Tupac Amaru e a dos comuneiros, né, quais são os pontos em comum entre elas, né? As duas revoltas foram motivadas aí pela cobrança abusiva de impostos, né? Seja através de trabalho ou através de outros gêneros. Mobilizaram milhares de pessoas e foram reprimidas com violência, né, os líderes executados em praça pública. Então, os objetivos dela, o que motivou, né, estão aí fatores em comum,
assim também com as pessoas que participaram e o que aconteceu com a liderança desse conflito, né? Pessoal, retomando aqui, estudamos duas revoltas aí da América colonial espanhola, né? A revolta de Tupac Amaru e a revolta dos comuneiros, que foram aí motivadas pelo aumento abusivo dos impostos, né? A revolta do Tupac Amaru na região do Peru, a revolta dos comuneiros na região da Colômbia. Ambas as revoltas sufocadas pelo governo espanhol, e os seus líderes tiveram mortes violentas para servir de exemplo à sociedade colonial espanhola. Beleza? Aqui as nossas referências de aula, agradeço a sua presença, agradeço Jéssica, nossa intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.